Bom, vamos lá. Bom dia. Dando continuidade àquela explicação daquele vídeo, eu vou postar para vocês junto com o vídeo esse conteúdo aqui, essa explicação aqui do que é polígono. Então, vamos entender aqui. Para entender o que é polígono, deve-se saber que essa figura é uma linha fechada inteiramente formada por segmentos de reta, que não se cruzam, exceto em suas extremidades. Então, olhem só, eu fiz aqui para vocês aqui, eu fiz com canudo e cordão, cortei do mesmo tamanho aqui, amarrei, fiz um triângulo, que vocês conhecem, né? Já ouviram falar, triângulo tem 3 lados. Então, cada pedacinho desse aqui do canudinho que eu cortei é o que a gente chama de segmento de reta. Se vocês observarem, aqui ele está dizendo que não é polígono se tiver dando voltas entre eles, se não tiver fechado como esse aqui, se tiver curva. Então, dos 4, o único polígono é esse aqui, que é o formato de triângulo, tá? Aí ele vem falando polígonos convexos e não convexos. O que é um polígono convexo? Aqui no desenho dá pra gente entender. Convexo, se vocês olharem, esse daqui é convexo, porque se a gente traçar qualquer segmento dentro dele, não vai ficar fora dele, vai ficar dentro dele. Aqui eu tracei um segmento e o que aconteceu? Ficaram partes do segmento fora do polígono. Então, qualquer polígono que tenha alguma entrada, né? Alguma coisa que não feche ele perfeitamente, que fique com alguns vazados, né? Ele não é convexo. E esse aqui é convexo, tá? Bom, polígonos regulares. O que são polígonos regulares? São aqueles que têm todos os lados de mesmo tamanho. Esse aqui que tá na minha mão é um exemplo. Tem todos os lados de mesmo tamanho e todos esses, no caso os canudinhos, tem o mesmo tamanho. E todos os ângulos aqui, que aqui isso aqui é uma abertura, é um ângulo. Os ângulos também são de mesmo tamanho. Então, tá aqui 2 exemplos. Um aqui com os ângulos todos diferentes e esse aqui com os lados todos iguais e com todos os ângulos iguais. Então, esse tipo de polígono é chamado regular, tá? Aí eu tenho até outro polígono regular aqui, ó, que eu fiz para vocês, ó. Eu fiz aqui, vou tirar a apostila aqui para vocês verem. Eu fiz aqui que a gente chama, que a gente vai aprender daqui a pouquinho mais, são 6 lados de mesmo tamanho. É um hexágono, tá? Hexa quer dizer 6, né? Aí eu trouxe aqui outro, fiz outro, também eles têm o mesmo tamanho, são 5 de mesmo tamanho. Esse já é um pentágono, tá? Os ângulos, mesmo que esteja mal colocado, mas os ângulos têm a mesma medida, se a gente for medir, tá? Então, esses exemplos aqui que eu passei para vocês são... E tem também aqui o quadradinho. Quadrado também é um polígono regular, tem os 4 lados de mesmo tamanho e os 4 ângulos também, tá? Bom, então, continuando aqui, os elementos de um polígono, tá? Então, vamos lá. Eu vou explicar aqui no desenho aqui, tá explicando aqui direitinho. Eu tenho aqui os lados, né? Eu tenho os vértices. Então, aqui, ó, eu vou pegar aqui para vocês, triângulo. Então, eu tenho aqui os lados, ó, os lados.
Então, tá aqui, ó, o triângulo que eu desenhei. Os lados estão aqui. Aqui eu tenho o lado AB, que é o segmento, AC, AB e BC, tá? 3 lados. Então, aqui eu poderia colocar aqui, vamos dizer, A, B, C, D, E. Esses pontos aqui são chamados de vértices, tá? Como tá aqui dizendo. Os lados AB, BC, CD, DE e EA. A ordem também não tem problema. É A, é D, DC, CB, tanto faz. Tenho os ângulos, cada ângulo daqui de dentro é chamado ângulo interno. E quando a gente continua o lado, eu tenho já o ângulo externo, tá? E qualquer ligação de dois vértices opostos ou que não estejam do mesmo lado aqui, que aqui eu não tenho, aqui eu tenho vértice consecutivo, tá do lado. Já esse aqui não está do lado. Então, se eu ligar, eu tenho o que a gente chama de uma diagonal, tá? Eu tenho mais diagonais aqui. Posso ligar AC, posso ligar DB, posso ligar BE. Então, tem várias. Então, isso aí são os elementos do polígono. E a gente dá um nome aos polígonos de acordo com os lados deles. Então, aqui, ó, quando o polígono tem 3 lados, eu tenho um triângulo, né? Quando ele tem 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, isso aí que não precisa vocês gravarem isso. Só vocês terem só uma noção que o que dá um nome ao polígono é a quantidade de lados, tá? E aqui eu coloquei umas figurinhas aqui para vocês entenderem que os quadriláteros aparecem algumas figuras que vocês conhecem, que é o paralelogramo. Na verdade, o que é um paralelogramo? Quando eu tenho um retângulo, ó, estão vendo aqui um retângulo? Vou tirar aqui. Quando eu tenho um retângulo, tá aqui o retângulo, certinho, retinho, que ele não quer ficar, mas vai ficar. Então, tá aqui um retângulo. Se eu fizer só uma voltinha de lado aqui assim, que ele caia um pouquinho pro lado, o que que acontece aqui? Aqui, ele ficou... O que que é paralelogramo? Ele tem os lados paralelos. Esse lado paralelo a esse e esse lado paralelo a esse, tá? O retângulo também é paralelo. Aí eu volto ele, é porque eles aparecem de um jeito diferente, né? O paralelogramo aparece meio tortinho. O retângulo já aparece retinho. Mas eles são todos, vocês observem, que paralelogramo, retângulo, quadrado e losango, só o trapézio que não acontece isso. Mas paralelogramo, retângulo, quadrado e losango tem os lados paralelos, os opostos, né? Os de frente um para o outro, paralelos. Então, por que são retas paralelas? Elas não se encontram, né? Então, se vocês olharem aqui, esse lado aqui é paralelo a esse no losango e esse é paralelo a esse. Quadrado, a mesma coisa. E o retângulo, como na figura, e o paralelogramo, que é um pouquinho torto. Já o trapézio, esses dois lados aqui, se a gente continuar, eles não vão. Eles vão se encontrar. Eles não são paralelos, tá? Esses dois que são. Mas são nomes só que vocês lembrem como é que é o desenho de um paralelogramo, como que é o desenho de um retângulo, quadrado, trapézio e losango. E finalizando aqui, nós temos aqui alguns desenhos de alguns polígonos regulares. O que são regulares? Relembrando, tem os lados
de mesma medida e os ângulos também. Então, eu tenho triângulo. Quando eu tenho um triângulo que ele tem lados e ângulos de mesma medida, é chamado triângulo equilátero, tá? Aqui eu tenho o quadrado, o pentágono, né? Tudo regular, quer dizer que todos os ladinhos e todos os ângulos são de mesma medida. Hexágono, heptágono, octógono, esse aqui eu acho que é eneágono, decágono, quer dizer, heptágono 7 lados, octógono 8, eneágono 9, decágono 10, dodecágono. Dodecágono é 12 e coságono 20. E coságono 20 lados. Então, eu coloquei os que são mais usados, ok? Então, essa é a apostila dessa semana para frente, que vocês vão poder fazer até sexta-feira que vem. Então, tem um tempinho. Eu vou colocar o material e depois vou colocar a atividade para vocês fazerem em cima desse material. Não tem problema nenhum, ok? Bom fim de semana, fiquem com Deus.